Olá, bom dia. Estamos de volta aqui no nosso canal, Márcia Helena Sales, consultora. Eu sou Márcia Helena, sou educadora e esse canal no YouTube traz sempre vídeos acerca de assuntos extremamente importantes na educação. Eu trabalho com consultoria e mentoria para escolas da rede privada do Nordeste do Brasil. Bom, e na nossa série Temas Variados, nós temos 4 séries no nosso canal. Esta série trata de assuntos específicos, importantes na educação, para a educação infantil, ensino fundamental e médio. A gente sempre trata com maior frequência da educação infantil. E hoje eu trago mecanismos avaliativos nas escolas, mas eu vou focar principalmente no ensino fundamental e médio, porque sobre a educação infantil nós já temos outro vídeo que fala a respeito de portfólios e relatórios de desenvolvimento individual, né? O relatório é individual sobre o desenvolvimento daquela criança. Como elaborar, como produzir. Estes mecanismos que, segundo a BNCC, são a partir de observações constantes que a professora faz acerca daquela criança. Mas, indo para o nosso tema, mecanismos avaliativos no ensino fundamental e médio, hoje a gente vai trazer algumas observações importantes. Muitas delas, com certeza você já sabe, tomara que você aplique aí na sua escola com os seus alunos. Mas antes disso eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e no final do vídeo deixar o teu comentário, que para a gente é muito importante. Deixa o comentário. Se quiser que a gente trate de algum assunto específico, também deixa lá ou deixa aqui, para que a gente possa preparar para você um vídeo respondendo às suas dúvidas. Mecanismos avaliativos. O que a BNCC considera como mecanismo avaliativo? Todo e qualquer recurso pedagógico que possa avaliar o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do adolescente, dando a este adolescente, a esta criança, a oportunidade de se manifestar de maneira tranquila, de mostrar suas habilidades e competências. Portanto, professor, professora, coordenador, os mecanismos são múltiplos, são variados. E aí, quando a gente fala em mecanismo avaliativo, nós também estamos falando que esse mecanismo que você vai aplicar na turma, no aluno individualmente, ele também servirá para avaliar o professor, a sua metodologia, as suas estratégias, inclusive a elaboração dessas ferramentas de avaliação. Também irá avaliar a metodologia da escola, né, a estrutura pedagógica e metodológica que a escola aplica, assim como o trabalho, inclusive, dos gestores. Portanto, quando a gente fala em mecanismos avaliativos, todos estão sendo avaliados, não somente o aluno. Mesmo que esse mecanismo esteja sendo aplicado no aluno, na turma, todos estão sendo avaliados. Portanto, é muito importante, professor, que você reflita sobre os resultados daquelas avaliações, sejam mensais, sejam bimestrais, anuais, diárias, não é? Cotidianas, que você avalie para você questionar o seu trabalho. Como você vem dando a sua aula, como são os seus 50 minutos de aula, como é o seu planejamento, você pode melhorar, como é a sua relação aluno-professor, professor-aluno, e como você tem feito esse trabalho. O aluno é o protagonista, o aluno é o centro do teu planejamento, ou ainda você planeja usando o livro e o conteúdo como sendo ponto de partida e todo o eixo do teu planejamento, porque a gente sabe que o foco, que o centro do teu planejamento deve ser a criança, deve ser o aluno. Então, os mecanismos avaliativos que a gente vai colocar aqui referem-se primeiramente ao aluno.
Nós temos sim que avaliar os processos de aprendizagem e de desenvolvimento do aluno. Mas temos também que focar no nosso trabalho e avaliar o nosso trabalho, o trabalho da escola, inclusive de toda a equipe. Então pronto, vamos começar então com as provas, as avaliações, que a gente chama de avaliação parcial ou mensal, avaliação global ou bimestral. São avaliações escritas, podendo ser de 10 ou 15 questões. São avaliações que abrangem o conteúdo do mês ou o conteúdo do bimestre. São avaliações que têm questões mistas, ou seja, questões objetivas e questões dissertativas. Dentro das questões objetivas, no ensino fundamental 2, você deve trabalhar com múltiplas escolhas, A, B, C, D, I e E. No Fundamental 1 é que você trabalha com A, B, C, D. Você também pode pedir para correlacionar colunas, mas não se usa no mecanismo avaliativo cruzadinhas, caça-palavras e complete. Isso são atividades ou questões, modelos de questões para serem feitas em exercícios de casa e classe e não em mecanismos avaliativos, onde você tem um tempo marcado para a criança resolver as questões. Então, você deve trabalhar em elaborar questões bem elaboradas. Cada questão, ou seja, cada item, você deve abordar uma competência e em cada uma dessas questões, competências diferentes. Porque quando a gente trabalha em sala de aula, a gente foca nas estratégias que a gente vai oportunizar os alunos para que eles desenvolvam determinadas habilidades que a BNCC já te orienta, já diz quais são as habilidades que devem ser desenvolvidas, as socioemocionais, as específicas da área de linguagens, área das ciências humanas, área das ciências da natureza, área das exatas, ou seja, da matemática e suas tecnologias, e a área do ensino religioso do 1º ao 9º ano. Isso são as habilidades por área, mas nós temos as habilidades para cada componente curricular. Então, quando você vai elaborar uma prova ou qualquer mecanismo avaliativo, você deve verificar se aquelas habilidades que você trabalhou com os alunos foram adquiridas pelos alunos. Não é o conteúdo pelo conteúdo, e sim as habilidades. Então, quando você vai elaborar uma prova escrita, elabore essa pergunta de modo que você não cobre apenas a memorização do conteúdo, mas o desenvolvimento das habilidades, que são várias. E volto a dizer, a BNCC te orienta. Nas questões abertas, chamadas abertas, as discursivas ou dissertativas, você deve lembrar sempre que você tem que ter um texto de apoio, um texto de orientação, que não traga a resposta, mas que oriente, que conduza a linha de raciocínio do aluno. Depois você tem a pergunta propriamente dita, ou seja, o comando da questão. Explique, justifique, elabore, relacione. Esse é o comando da questão. E nada mais é do que a cobrança de uma habilidade de relacionar, habilidade de correlacionar, habilidade de explicar, habilidade de justificar, habilidade de descrever, por exemplo. Então, professor, professora, você põe o texto de apoio, depois o comando do que você quer que a criança ou que o aluno faça. E seja muito claro, para que a tua pergunta mal elaborada induza ao erro. Tenha cuidado para isso não acontecer. Porque uma prova mal elaborada, ou seja, uma avaliação mal elaborada, não será justa, porque não irá de forma clara avaliar as aprendizagens. Então, você tem uma prova escrita que vai, dentre outras habilidades, avaliar a capacidade que o aluno tem de organizar as ideias e transcrever para um papel.
seja na maneira de justificar, seja na maneira de resumir, de qualificar, de ordenar, mas ele tem que tirar do que ele organiza no cérebro e ele passa para o papel. Então, a prova escrita, ela não é um mecanismo eficiente para determinados alunos, que mesmo sabendo o conteúdo, mesmo compreendendo o conteúdo, ele não consegue transcrever. Então, aí é por isso que eu gravei esse vídeo, porque eu quero chamar a atenção para o professor e professora, de modo que ele oportunize as crianças aos vários métodos ou os múltiplos métodos possíveis de serem aplicados como mecanismo avaliativo. Então, você tem atividades individuais, como as avaliações escritas, as avaliações orais, uma dinâmica onde você põe o aluno para se expressar, um debate onde você põe o aluno para se expressar oralmente. Mas você também tem as oportunidades dos trabalhos em equipe, onde você tem aí já a elaboração e a apropriação de outras habilidades e competências, como, por exemplo, trabalhar em equipe, que requer o quê? Divisão de trabalho, onde o aluno aprende a respeitar o outro, cada um com suas habilidades. Eu não sei fazer isso, mas o meu amigo sabe. Então, ajuda mútua na divisão de trabalho, na cooperação, no respeito e no final o trabalho sendo bem elaborado e bem apresentado. Fazer isso dá trabalho para o professor, porque ele precisa gerenciar toda essa dinâmica do trabalho em equipe. Dividir os temas, dividir as funções e acompanhar, para que o professor esteja atento às dificuldades daquele aluno que não sabe pesquisar, que não sabe falar em público, que não sabe organizar o caderno, que ainda não sabe nem aprender a ouvir, ele não sabe ouvir o colega. Então, vem os atritos, vem as brigas das equipes, as brigas entre os colegas nas equipes destes trabalhos. Mas o professor sabe que um trabalho em equipe bem orientado e bem coordenado pelo professor é um avanço enorme no amadurecimento daquelas crianças e daqueles adolescentes. E aí, professor, chama a atenção para a aprendizagem significativa. Ou seja, professor, independente do mecanismo avaliativo que você esteja utilizando agora, você deve levar em consideração que o que você vai avaliar, que o que você vai cobrar do aluno é a aprendizagem significativa. Ou seja, aquilo que ele vai aprender, ele aplica em quê? Aquilo que ele está aprendendo serve para quê? Aquilo que você ensinou, qual é a utilidade que tem? A tua aula tem que ser com esse foco. Aprendizagem ou ensino de significado, de importância, de aplicabilidade. Professor, eu vou aprender isso para quê? Seja na matemática, na história, geografia, na filosofia, no empreendedorismo e assim por diante. Portanto, os teus mecanismos avaliativos têm que estar focados nas aprendizagens significativas e também, talvez eu diga principalmente, focando no desenvolvimento das habilidades de cada criança. Lembrando que as pessoas têm habilidades diferentes, aprendizagens diferentes, percepções diferentes. Portanto, apesar de o ensino ser massificado, é o mesmo livro, a mesma aula, a mesma atividade, a mesma revisão para todos os alunos da turma, eles são diferentes. A mesma prova, mas eles são diferentes. Por isso, quando eu vou voltar à prova escrita de 10, 15 questões, a tua prova tem que ter níveis diferentes. Questões fáceis, questões de nível médio e questões de nível elevado, para que você contemple todos os alunos. Eu já ouvi um colega em uma certa escola dizer,
Hoje ninguém tira 10. Para que isso? Qual é o entendimento que esse professor tem disso? Não tirar 10 significa para ele que ele é muito bom, que a aula dele tem um nível alto que ninguém alcança? Para mim isso no mínimo é arrogância. O professor não entendeu que se não tirou 10 é porque ele não ensinou. É porque ele não preparou essas crianças para aprenderem. Aliás, hoje eu estava em uma escola que nós trabalhamos com ela, o tema que hoje é o mais importante de todos, aprender a aprender. E que está no relatório da Unesco, Educação para o Século XXI. Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender. Eu tenho que ensinar o meu aluno a estudar, a ler, a resumir, a interpretar. Se eu não ensino, como eu posso cobrar? Aí lá vai eu, professor, que não faço isso, cobrar em uma prova que ele explique, que ele justifique, que ele argumente. Mas se a minha aula não é nesse nível, como eu posso cobrar nesse nível? Então, por isso, os trabalhos em equipe, os debates orais, abertos, de discussão, são extremamente importantes como mecanismos avaliativos. Os exercícios e principalmente, professor, as correções, porque fazer o exercício pelo exercício não traz muita aprendizagem. É preciso que você acompanhe como esse aluno está aprendendo. Portanto, a resolução dos exercícios diariamente em suas aulas também é um mecanismo avaliativo. Não é apenas uma obrigação do professor, é um mecanismo avaliativo. Show de talentos, feiras de ciências, semanas pedagógicas, aulas em campo. Eu troquei semanas pedagógicas, não, semanas culturais, né? Ou seja, projetos interdisciplinares, nos quais os alunos colocam para fora de diversas maneiras as suas habilidades. Dançar, cantar, se expressar através da voz, né? Do corpo, das artes, não só escrevendo. Então, professor, quanto mais projeto na sua escola, melhor para o senhor trabalhar os conteúdos, melhor para você avaliar e muito melhor para os alunos, porque eles se tornam protagonistas do processo. É o que a gente chama de aula focada no aluno, aprendizagem significativa. Ou seja, as metodologias ativas, onde o aluno aprende fazendo, onde o aluno é avaliado sim, de maneira até muito exigente, muito rigorosa, mas com a compreensão de que é um processo, com a compreensão de que não estamos mais na época da memorização apenas, né, da antiga chamada decoreba. Nós estamos na época em que o aluno olha para um problema e propõe soluções. Nós estamos na época em que o aluno está se preparando para a vida, para ser competente, através da leitura, da interpretação e da célebre frase, aprender a aprender. Professor, eu sou professora de biologia, amo dar aula, adoro planejar minhas aulas, amo elaborar projetos, porque eu me sinto viva, eu me sinto pulsante, e eu percebo quantos alunos gostam, quanto eles participam. E mais, é através do projeto interdisciplinar que eu tenho um trabalho de equipe com os meus colegas, os meus outros professores. E mais, o aluno põe em prática o que ele aprendeu, que é o que a BNCC pede, né? A aprender para utilizar na vida, a aprender aquilo que é útil, aquilo que transforma, ok? Eu me chamo Márcia Helena, eu espero ter te ajudado, tudo de bom, um abraço e até a próxima. Tchau!